O que é partilha por salto e por que você deve evitar de realizá-la? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD, e hoje eu vou trazer para você um erro extremamente recorrente na petição de advogados, que faz com que muitas vezes os colegas precisem, eventualmente, que o juiz aponte essa incorreção, ou pior ainda, se o juiz não perceber essa incorreção, o colega vai chegar com esse formal de partilha incorreto lá diante do registrador e vai tomar essa nota devolutiva e vai ter que depois corrigir esse formal, que vai dar mais trabalho ainda, tá? Então, pessoal, para a gente entender o que é partilha por salto, inicialmente eu preciso trazer para vocês que vocês precisam ter de forma muito clara na cabeça de vocês o conceito de fato gerador. E não, eu não vou falar necessariamente do imposto. Em algum momento eu vou ter que chegar nele, mas primeiro, quando a gente raciocina a partilha, a gente tem que ter em mente que as mortes elas aconteceram em momentos distintos, certo? Muitas vezes o cliente chega para você, olha, eu quero regularizar aqui, eu quero fazer o inventário do fulano e tal, e você tem uma série de óbitos e que nesse momento em que o caso se apresenta para você, muitas vezes o colega se confunde, ele quer fazer aquele procedimento, ele quer resolver aquilo ali da melhor maneira possível, da maneira mais ágil possível, e é aqui que acontece o problema. Quando você tem em mente o conceito de fato gerador, agora eu vou entrar no imposto. Você sabe que para cada um dos óbitos, que são fatos geradores de uma obrigação tributária, nesse caso, ITCMD, ITD, ITCD, conforme o Estado, você sabe que para cada uma dessas mortes você vai ter que ter o correto pagamento do imposto, não é verdade? Porque você sabe que cada morte é um fato gerador, então você não pode cometer um vacilo nesse aspecto. Quando você tem esse conceito bem formado na sua cabeça e você tem sucessivas mortes, você sabe que para cada uma delas você vai ter que fazer o pagamento do imposto. Aqui a gente entra num aspecto que ele é ao mesmo tempo tributário e também é do próprio direito sucessório. Por exemplo, eu vou dar um exemplo comigo, tá? Eu, Jonatas, eu tenho uma filha, Manuela. E aí, o meu pai vem a óbito em 2018. Eu, eu faleci em 2020. E agora, em 2022, você é procurado ou procurada para fazer esse inventário, tá? E a partilha por salto vai acontecer justamente aqui. Quando você olha para esses óbitos, meu pai faleceu, eu faleci, e agora, quando você vai fazer a partilha, você olha e vê esses dois óbitos. E o erro está em, na partilha, você colocar a minha filha Manuela diretamente, no meu lugar. Porque você entende de que forma? Opa, já que faleceu, eu vou colocar ela direto na partilha, porque vai ser dela mesmo. Essa parte que o avô deixou para o pai não fez o inventário a tempo, a gente já coloca a Manuela direto e passa isso aqui. Só que não é assim que funciona. Você tem implicações mais do que tributárias, mas implicações civis aqui, que não é o objeto do nosso encontro hoje, mas você tem que fazer, digamos assim, eu sempre cito isso lá no nosso curso com os nossos alunos, você tem que seguir a linha do tempo. Quando o cliente procurar você, você tem que, diante de sucessivas mortes, raciocinar da seguinte maneira: como se daria a partilha? Olha aqui, isso aqui é muito importante, essa dica é muito importante, pode te economizar muito tempo. Como eu escreveria a partilha se essa pessoa tivesse me procurado no momento do óbito e no momento de cada um dos óbitos, já que a gente está falando de mais de um? No óbito do meu pai, que eu falei, em 2018, eu estava vivo. Então, você vai fazer essa partilha tendo por base eu, no caso que eu me coloquei no exemplo, vivo naquele momento. Mas aí você deve estar chegando numa questão processual. Nossa, Jonathan, mas isso que você está me falando é um absurdo. Eu não posso. Como é que eu vou colocar uma pessoa morta ali? Não. Essa pessoa vai ter que ser devidamente representada. Eu estou falando aqui do aspecto processual. Mas na partilha é ela que consta. Eu, voltando ao exemplo que a gente está dando aqui, meu pai faleceu. Se o cliente te procurasse naquele exato momento, um dia depois da morte, como ia ficar a partilha? Do mesmo jeito que vai ficar agora. E como é que vai ficar?
eu vou constar nessa partilha e quem me representa em termos processuais? Aqui a gente resolve o problema. Ah, não, ele vai ser representado, essa pessoa que faleceu vai ser representada por um inventariante que já está nomeado em outro processo. Vai ser representada por todos os seus herdeiros, porque ainda não há um inventariante definido. Aqui você faz a regularização processual, tá? A partilha por salto, ela vai ter, digamos assim, a implicação civil e também tributária de você simplesmente, e daí vem o nome, saltar uma transmissão. Perceba o seguinte, nesse exemplo aqui, eu estou dando um exemplo com uma pessoa em cada estágio, digamos assim, para que você entenda o aspecto tributário aqui, que no termo prático, né, no momento prático, vai ser o mais importante para a gente, tá? Diante da ocorrência dessa quantidade de erros, tá? Porque quando você for tentar espelhar essa partilha lá no órgão fazendário, a sua declaração não vai passar, tá? O que acontece? Se naquele primeiro momento aqui, logo no comecinho do nosso vídeo, eu falei, faleceu, opa, o Jonatas faleceu e depois o pai do Jonatas faleceu o Jonatas e agora eu vou botar a Manuela direto. O que aconteceria? Percebe que a herança do meu pai primeiro se transmitiu para mim, porque eu era vivo quando ele faleceu, e depois, quando eu faleci, se transmitiu para minha filha. Se você coloca ela direto, o que acontece? Uma transmissão por salto. Esse é o nome partilha por salto. E se você traz isso para dentro do aspecto tributário, o que aconteceu? Você paga um ITCMD só da transmissão do avô para a neta direto. Sendo que nesse caso aqui, quando o avô morreu, o filho era vivo. Então você tem que ter uma primeira transmissão com a respectiva incidência tributária e depois uma segunda transmissão com a respectiva incidência tributária, tá? Então, nesse caso, vai pagar ITCMD 2 vezes. Só para deixar claro, pessoal, só para deixar claro, em oposição à partilha por salto, quando é que a gente vai colocar nesse mesmo exemplo, tá? Meu pai faleceu em 2018, eu faleci em 2020 e o cliente te procurou hoje. Nesse mesmo exemplo, quando é que a gente vai poder botar a minha filha, no caso, Manuela, direto na partilha? Quando o direito for dela, que é o direito por representação, tá? Que caso, nesse mesmo exemplo, a gente teria que mudar as datas. Seria, eu faleci em 2018, meu pai faleceu em 2020. Quando meu pai faleceu, olha aqui, lembra do que eu te falei agora há pouco, imagina que o cliente tenha te procurado no dia seguinte do óbito, certo? Eu faleci, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, o dia seguinte, qual é a situação que você já tinha se desenhando? Quem eram ali os herdeiros? Claro que a gente vai entrar aqui numa discussão, né, de direito sucessório e tal, você tem que conhecer o artigo 1829, mas não é o alvo do nosso encontro hoje, tá? Mas entende que nesse momento aqui, eu já não existia mais, então essa herança realmente ela vai para, no caso, meus descendentes? Claro que eu estou excluindo aqui também do nosso raciocínio para facilitar qualquer situação ligada a cônjuge, tá? Então, cuidado com isso, tá? Eu costumo dizer, né, e aí o pessoal às vezes toma um susto quando eu faço o não confunda nesse sentido, né? Perdão. Não confunda direito de representação com atraso no inventário. Você deve falar assim, ué, mas como é que eu vou confundir isso? Você vai confundir do jeito que eu coloquei aqui. O cliente traz para você sucessivas mortes e você olha para aquilo ali e quer jogar para a partilha as pessoas que estão vivas hoje, sendo que essa transmissão não aconteceu de forma direta, tá? Se a gente está conseguindo te ajudar até aqui, deixa o joinha para a gente, ajuda bastante, tá? E toda quarta-feira, às 8 horas, tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então é isso, pessoal. É importante que vocês tenham esse conceito em mente e eu vou colocar aqui uma coisa que para mim, né? Jonatas, uma coisa só sobre todo esse mundo de inventários. Uma coisa. Fala uma coisa para mim, para eu poder gravar agora, uma só. O advogado é o centro do procedimento de inventário. Seja ele complexidade que for, seja ele o procedimento que for utilizado. Por quê? E esse exemplo que eu dei aqui, muitas vezes você vai lá e o juiz ele vai homologar essa partilha de forma incorreta. E aí você vai lá no cartório, ou às vezes as pessoas demoram a ir para o cartório e anos depois descobrem que estava errado, vai ter que corrigir.
Então, assim, o advogado, ele precisa saber o que está acontecendo, porque muitas vezes as outras interfaces não saberão. E eu também sempre faço a ressalva de que eu não estou aqui falando mal de juízes, tá? Bons e maus profissionais existem em absolutamente todos os lugares, tá? Estou trazendo uma dica diante do que eu vejo na prática, tá? Muitas vezes acontece de você ter uma partilha incorreta e o colega descobre lá depois e aí, né, já teve o prejuízo, pelo menos de tempo, para dizer pouco, tá? Porque numa situação dessa em que você teve uma partilha por salto, você ignorou um fato gerador. Então você tem um imposto que resta a ser pago ainda. Tá, pessoal? É isso. Então, acho que deu para a gente entender legal aí a partilha por salto. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para a gente, tá? Para a gente poder conversar, para eu responder você. Nenhuma dúvida colocada aqui fica sem resposta. Convido você também para conhecer o nosso Instagram, @modoadvogado. Lá a gente conversa diariamente sobre esse tema e tem caixinha sobre perguntas. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar aqui ou pode colocar na nossa caixinha lá no Instagram, caso você já tenha o Instagram no seu celular. Segue a gente, @modoadvogado. Beleza, pessoal? Por enquanto é só, então até a próxima quarta-feira. Valeu!